curados pela bondade de Deus. E para a gente começar essa conversa, eu gostaria que vocês abrissem na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o 4. Amém. Está escrito assim: Eu digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. E dessa mesma forma também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei de Moisés, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eu vou continuar lendo aqui, certo? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Então, hoje eu escolhi trazer esse tema, curados pela bondade de Deus, porque eu acredito que a igreja ela sempre necessita que se lancem os fundamentos, não é, com certa recorrência. O que eu quero dizer com fundamentos? Né? A gente precisa se lembrar constantemente sobre os porquês das coisas, né? Por que vivemos da maneira que vivemos? Por que a gente prega da maneira que prega? Por que a gente fala que Deus é bom, que nós somos filhos de Deus? A gente tem que entender sempre, nos lembrarmos sempre desses fundamentos. Se a gente perde um desses fundamentos, a gente corre o risco de cair numa religiosidade gigantesca, num legalismo gigantesco, em um monte de problemas, não é? Como a igreja de Éfeso, por exemplo, lá na carta de Apocalipse. A igreja que tinha muitas coisas no Senhor, muitas obras ministeriais de fato, né? Desmascarado apóstolos, falsos apóstolos, entre outras coisas, mas ela acabou perdendo o primeiro amor, então perdeu tudo, né? E o Senhor Jesus vai dizer que se ela não se arrependesse dessa mentalidade que ela tinha, ele iria remover o candelabro do lugar dele. Isso significava que aquela liderança ali, porque o anjo é a liderança, ele ia perder o direito de ter o pastorio de uma igreja do Senhor de Deus. Ele perderia esse direito. Então é importante que a gente se lembre sobre esses fundamentos, né? E o que veio ao meu coração foi a questão de cura. Mas não qualquer tipo de cura que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar de cura de maneira geral, certo? Eu quero falar de cura da maldição do pecado. Todo tipo de cura. Seja a doença, uma enfermidade, um câncer, ou o que quer que seja. Seja a cura do mal que existe na sua alma, de uma depressão, qualquer coisa do tipo. Existe dentro da igreja, meus irmãos, um conflito muito grande dentro das pessoas em relação a se Deus quer ou não me curar, se Deus quer ou não o meu bem, não é? Então, será que Ele não quer me curar? Por que Deus ele iria ou não querer me curar? Eis a grande questão, né? Então, o que a gente precisa entender aqui? Antes de Jesus Cristo ele ser revelado, lá no período da lei de Moisés, da antiga aliança, existiam duas coisas que elas não eram claras para as pessoas, tá? Duas grandes revelações que são exclusivas da nova aliança. Estava lá escrito, mas as pessoas não conseguiam perceber, né? Não estava esclarecido. A primeira coisa, não estava revelado o reino das trevas. O diabo e seus demônios, eles não eram expostos na antiga aliança com clareza. Você vai achar menções como o livro de Jó falando do diabo, você vai encontrar menções indiretas, a gente tem a figura da serpente, né, em Gênesis, a gente tem a queda do querubim guardião lá em Ezequiel, né, quando ele fala contra Tiro, a gente tem, deixa eu pensar aqui se tem outra referência, a gente tem o final de 1 Reis, não é, com um espírito mentiroso entrando na boca dos profetas do rei Acabe, né, ele se coloca diante de Deus ali para ser um espírito mentiroso. A gente tem referências indiretas,
né? É pouco esclarecido na lei a respeito de Satanás e seus demônios. Então, na cabeça das pessoas, a guerra delas não era contra principados e potestades. A guerra delas era contra carne e sangue. Eles achavam que os inimigos de Deus eram os povos de Canaã. Não é? De maneira geral, é assim que as pessoas tinham entendimento. E havia uma outra coisa que não havia sido revelada, né? As pessoas não entendiam a fé de Jesus Cristo. E o que é que isso quer dizer? Se a gente entender o que está escrito lá em Colossenses 2, 13 a 15, abre aí, Colossenses 2, 13. Olha o que ele vai dizer aqui. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-as na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, certo? Então, não havia-se a compreensão da fé de Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo ele veio trazer que a antiga aliança não conseguia esclarecer para as pessoas de maneira objetiva? Ele veio trazer a fé na graça. Ele veio trazer uma justiça que era baseada na graça, né? A fé que acessa a graça e não em obras. A Bíblia fala sobre isso também em Gálatas, né? Mas eu não vou repetir aqui não. Então, a Escritura, lá para o povo de Deus na antiga aliança, ela mostrava às pessoas a ordenança de Deus para que, se eles obedecessem àquela ordenança, eles poderiam ser chamados nação de Deus. E Gálatas vai falar que a justiça que procede da lei, ela é baseada em obras e não em graça. Então, isso gerava nas pessoas da antiga aliança uma mentalidade mais ou menos assim: tudo o que acontece é porque Deus quis. Tudo o que acontece é porque Deus quis. E ela gerava uma outra coisa na cabeça das pessoas: eu não mereço as coisas de Deus para mim, porque eu não consigo obedecer à lei. A lei dizia: maldito é todo aquele que não persistia em praticar todas as palavras desse livro de lei. Então, se você quisesse realmente ter saúde, você tinha que ser perfeito, inerrante. Se você quisesse prosperidade, você tinha que ser inerrante. Você não podia falhar. Só podia permanecer na presença de Deus quem não errava nunca. E eu pessoalmente estou percebendo que às vezes nós, dentro do corpo de Cristo, estamos de uma forma ou de outra nos rendendo a essa mentalidade. E a gente realmente precisa refletir com que mentalidade a gente tem tentado obedecer a Deus. Quem estava no domingo aqui, no domingo passado que eu preguei, viu ali mais ou menos ao final da pregação que eu falei sobre arrependimento genuíno. Vocês se lembram? E eu falei para vocês que arrependimento genuíno, ele não se trata de você querer se tomar pelo remorso e condenação pelo que você fez, mas também não é ignorar o erro na sua vida. Se trata de você assumir o mesmo objetivo de Deus. Você tem de assumir o preceito de Deus. E a gente tem que começar a meditar nisso com mais clareza, certo? Então, as pessoas elas não conseguiam perceber realmente qual era o grande problema. Vamos abrir em 1 Coríntios 15, 56. Vamos entender uma coisa. 1 Coríntios 15, 56. Olha o que ele vai dizer aqui: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor
Jesus Cristo. Por que é importante você entender isso aqui, certo? A grande guerra que os apóstolos tiveram no início da igreja, em todas as cartas de Paulo na Nova Aliança, você vai ver isso, era um constante conflito entre a doutrina de Cristo e a tentativa de outros judeus de tentarem arrastar as pessoas para a lógica da lei, de escravizar as pessoas para a lei. Então você vai ter esse conflito na carta de Paulo aos Romanos, você vai ter esse conflito na carta de Paulo aos Colossenses. O escritor de Hebreus está o tempo todo tentando contrastar a superioridade da aliança de Cristo com a antiga aliança. Então isso era uma guerra constante. Por que que era uma guerra constante? Porque, é o que ele está falando aqui, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. O que é que ele está falando com morte? Quem é a morte aqui que ele está falando? Quando a Bíblia fala de morte na Nova Aliança, ela fala de um reino. Ela fala do reino de Satanás. O rei da morte é o diabo. É ele quem domina sobre os demais demônios no reino das trevas. A morte aqui está falando do diabo e seus demônios. Só que ele está explicando que a morte ela tem uma arma, que ele usa aqui como um aguilhão. Então imagine que o diabo é como se ele tivesse uma espada. Ele tem uma espécie de arma. E ele está falando que essa arma ela tem uma eficácia. Ela é eficaz. Por exemplo, numa guerra, dependendo do território onde você está e da circunstância que você está, uma arma ela pode ser mais efetiva que outra. Pode haver uma circunstância onde o arco e flecha ele vai ser mais efetivo com a espada, ou talvez possa haver outra situação onde a espada seria mais indicada. A Bíblia está dizendo que o poder dessa arma, que é o pecado, era o quê? A lei. A lei era a eficácia do pecado de Satanás contra as nossas vidas. Então, de alguma forma, a gente precisa entender que se a gente não conseguir se libertar, e era isso que Paulo estava fazendo, era isso que os apóstolos estavam fazendo o tempo todo, se liberte da lei, se liberta da mentalidade da lei. Se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir viver o que Deus tem para a sua vida. Se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir viver a graça. Era um grande desafio, e a gente tem que começar a entender que talvez, muito provavelmente, nós também tenhamos o mesmo grande desafio em nos libertar dessa mentalidade. Abram aí em Romanos, no capítulo 7. A gente vai ler duas porções de passagens. Em Romanos 7 e outra em Romanos 8. Abre em Romanos 7, 23. Olha o que ele vai dizer aqui. Mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Vamos parar por aqui. A dinâmica que Paulo está estabelecendo aqui era a dinâmica de quando ele vivia na lei. O que é que acontecia quando ele vivia na lei? Paulo queria fazer coisas boas. Você queria fazer coisas boas. Eu queria fazer coisas boas. Mas nós não conseguíamos fazer. Por que ele fala que não conseguia fazer? Porque todas as vezes que ele queria fazer o bem, quando a Bíblia dizia não cobiçarás, quando Deus dizia assim, eu quero o seu bem, eu quero que você faça o bem para os outros, o que é que acontecia dentro de você? Ele vai dizer, aí é que eu quero fazer o que é ruim. Era só Deus falar para você o que ele queria para você, que você queria o contrário. Só que uma coisa a gente tem que entender na nossa cabeça de maneira muito clara. Querer a bondade de Deus, querer fazer o certo, não é uma coisa exclusiva da Nova Aliança. Querer fazer o certo era uma coisa que os homens da Antiga Aliança já faziam. Querer a cura era uma coisa que eles já queriam. Isso não é novidade, isso não te torna melhor. Você querer lutar para escravizar a sua carne, ou escravizar o pecado em você, já era uma coisa que eles tentavam fazer. Por que eles não conseguiam? Vamos ler Romanos 8. Romanos 8, versículo 5. Ele vai dizer dessa forma.
Ele vai dizer assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aí ele vai dizer essa palavra aqui é a chave, certo? A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Sabe o que é interessante sobre esse texto? O texto não está dizendo que a sua carne não pode agradar a Deus. Que a carne não pode agradar a Deus, isso já foi dito no capítulo 7. Ele já disse: sei que nada de bom habita em minha carne. O que ele está dizendo que acaba com a sua raça é você ter a mentalidade da carne. Esse é o problema. E é por essa razão que eu estava falando de arrependimento. O arrependimento não é você querer trincar os dentes e obedecer a Deus. Qualquer um faz isso. Você querer não pecar não é o que torna você uma pessoa que vai usufruir da graça de Deus. Não. Esse é o grande mistério. Essa é a grande coisa que Jesus Cristo veio revelar. Quando Jesus ele veio e anunciou: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo, Jesus estava propondo não simplesmente a obediência a regras. Ele estava propondo que você abdicasse do seu jeito de pensar. Então, enquanto você não abdicar do seu jeito de pensar, você não pode participar do reino de Deus. E eu creio que muitos de nós estamos tendo coisas que Deus tem para nossas vidas retidas, porque não estamos abdicando do modo de pensar, mas queremos parar de pecar. Não vai funcionar. Então, como é que a gente vence isso, certo? Aquilo que a Escritura revela na Nova Aliança, que difere da justiça da Antiga Aliança, é a graça. E a gente precisa entender, meus irmãos, que se você não conseguir entender que não existe mérito na sua vida, você nunca vai se libertar da justiça da lei. Nunca vai. E você precisa entender que você, durante a sua caminhada com Cristo, segundo a mentalidade da carne, sempre vai querer julgar as coisas conforme o mérito. O mérito é inimigo da graça de Deus. É por causa do mérito que pessoas se destroem em remorso. É por causa do mérito que as pessoas estão tentando conquistar coisas diante de Deus. Mas o que é que a Escritura vai revelar a respeito de Deus? Qual é a maior essência a respeito de Deus que Jesus Cristo ele revelou na palavra dele? E é aqui que a gente precisa realmente se aprofundar. Porque se isso não internalizar dentro de você, e você não começar a viver isso em todas as áreas da sua vida, é simplesmente impossível que você realmente viva o que Cristo tem para você. E é por essa razão que a gente precisa entender o reino de Deus e sua justiça. Já que a mensagem de Jesus Cristo era: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. No que consiste o reino de Deus? Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando Jesus Cristo ele prega um reino, ele está pregando uma mensagem política. Ele está dizendo que há uma nação que está próxima. Para que você possa entrar nessa nação, você precisa se arrepender. Mudar de ideia. Mas mudar para qual ideia? Qual é a ideia que você tem agora? Qual é a ideia que você precisa mudar? A ideia de Deus. Então, o que a Bíblia afirma que é a maior base e o maior fundamento para Deus fazer todas as coisas que Ele faz? São as suas horas de oração? Não. É a quantidade de leitura bíblica que você faz? Também não. É a sua boa teologia? Também não. É você conseguir vir para os cultos certinhos na igreja? Também não. Aquilo que fundamenta todas as decisões que Deus faz no céu, todo julgamento de Deus é fundamentado em 1 Coríntios capítulo 13. Abre 1 Coríntios capítulo 13.
versículo 4. Olha o que ele vai dizer aqui. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Atenção especial a essa característica aqui, por favor. Não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ou seja, no grego aqui, não anota as transgressões, ele não faz registro de pecados. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí ele vai dizer: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias, dons espirituais desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Eu acho interessante que muitos de nós dentro da igreja sabemos do que a gente leu aqui, mas eu acho que a gente não se dá conta do quão basilar isso aqui é. Em 1 João, a gente vai ter escrito: Deus é amor, quem não ama não procede de Deus. Quando questionam Jesus Cristo sobre os dois maiores, ou o maior mandamento, ele vai dizer os dois maiores mandamentos. Ele vai dizer que o primeiro e o maior de todos é amor a Deus. O segundo é amor ao próximo. Ele nem falou sobre amor a você, nem falou sobre amor a si mesmo. Amor a Deus e amor ao próximo. A Escritura reduz, ou mostra que o maior alicerce que poderia existir para Deus é o quê? É o seu amor. Sabe qual era o problema da lei? O problema da lei era que ninguém ali estava interessado em pensar como Deus. Por quê? A gente leu em Gálatas, não leu? Quando éramos o quê? Menores. Você já viu uma criança, como é que ela é? Um pai, ele não pode chegar para um filho de 6 anos de idade e esperar que ele vai pensar como ele, ter os mesmos princípios morais que ele, éticos. Ele não vai entender o amor que ele tem pelo próprio filho e vai esperar que ele obedeça porque ele ama. Não. Se ele esperar um negócio desse, o filho vai morrer. Então, o que é que ele faz com a criança que não tem condição de entender as coisas de Deus, que não tem intenção de entender as coisas do pai? Ele dá uma ordem. E ele diz o quê? Se você obedecer, você vai se beneficiar. Se você não obedecer, você vai sofrer. Só que o que Jesus está dizendo na nova aliança para nós é que nunca tente chegar diante de Deus pedindo a Ele coisas porque você acha que você merece. E nunca tente sair da vontade de Deus, achar que você não é digno ou você não merece viver a vontade de Deus, porque você erra. Se a sua mentalidade é essa, você nunca vai conseguir ser como Deus, você nunca vai conseguir viver a vontade de Deus. Por que isso é importante aqui? Muitas pessoas dentro da igreja estão opressas pelo diabo, porque elas não conseguem se libertar dessa mentalidade. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem falta de perdão, uma pessoa que não perdoa, o que é que vai acontecer com ela? Pode analisar. Pessoa que fica com falta de perdão durante muito tempo, ela se enche de doença da cabeça aos pés. Doença e enfermidade da cabeça aos pés, se não morrer. Se a pessoa não perdoa a outra, ela é baseada nesse reino? Ela é como o rei? Ela pensa como o pai dela? Não. Então como é que ela espera que Deus cure ela? Vamos para outro caso. Você é opresso por uma doença. Aí você chega diante de Deus e você espera que seja curado. Só que a sua oração é da seguinte maneira: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E fica esperando. Aí a cura não se manifesta. Aí ele entende o quê? Deus não quer me curar. Qual é o problema? Você não sabe o que o seu pai quer. Já vai perceber isso? Que loucura? Você tenta chegar diante de Deus pedir uma coisa sem você saber que seu pai quer. Sabe qual é o seu problema? Você não entendeu o que está escrito nos evangelhos. Vamos lá para os evangelhos. Olha aqui o que o Senhor vai falar.
João capítulo 15, versículo 12. João 15, 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Olha o que ele fala aqui: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Mas olha o que ele vai dizer depois: já não os chamo servos, entenda-se servos por escravos, certo? Não os chamo mais de servos. Eu os tenho chamado de quê? Amigos. Por que ele fala isso aqui? Porque tudo o que eu ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido a vocês. Tem um outro momento nos evangelhos onde Jesus vai dizer o seguinte: vocês não são escravos, porque um escravo não sabe o que o seu Senhor faz. A diferença entre um escravo e um filho de Deus é que Deus sabe o que o filho sabe o que Deus faz. Um cristão, ele tem que entender, você cristão, você não é obedecedor de regras, certo? Se fosse para ser obedecedor de regras, Deus faria robôs, Ele não faria filhos. Deus fez você para que você tivesse a mesma ideia que Ele. Deus fez você para que você governasse a terra como Ele governa o céu. Isso significa na prática que não adianta você chegar para Deus, e aí vem a mentalidade do reino de Deus. Não adianta você chegar para Deus pedindo que Ele cure você, porque você tem participado de todos os relógios de oração. Não adianta você chegar para Deus e pedir que cure você, apesar de você não estar tão bem na sua leitura bíblica diária ou nas suas orações. Isso não é a mentalidade do reino de Deus. Você tem que entender que tudo o que você faz na sua vida, você faz pelos mesmos princípios do seu Pai. Aí você vai começar a ser santo. Quando você pedir para Deus curar alguém, ou para curar você, o que você precisa entender é que o reino de Deus do qual você faz parte, é um lugar onde Deus governa tudo o que acontece. Tudo que acontece, acontece porque Ele quis. E lá não existe doença. O que é que isso significa? Significa que a vontade incondicional de Deus é que a doença não exista. O amor de Deus, gente, a gente fala isso, eu acho que a gente não entende. O amor de Deus, ele é incondicional. A gente fala isso, mas parece que a gente não acredita nisso. Que a gente fala, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Mas dá uma raiva uma frase dessa. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Por que você está colocando mais nessa frase? Mais dá a ideia de contraposição, dá a ideia de contrariedade. Não existe nada no aspecto do caráter de Deus que seja contrário, não existe isso aí. O aspecto de fogo consumidor de Deus contra as pessoas se manifesta quando a pessoa não se arrepende. E lembre-se, arrependimento não é simplesmente parar de pecar, é você passar a aceitar pensar como Deus pensa. É não buscar seus próprios interesses. É você ser paciente. Por quê? Porque você, assim como seu pai, passou a desejar o melhor para todas as pessoas, sem acepção de pessoas. Simples assim. Enquanto a gente não se render a essa mentalidade, enquanto a gente não entender que a ideia de Deus nunca foi ter obedecedores de regras, mas sim filhos que pensam como Ele, nós não conseguimos acessar a verdade de Deus. Não é? Então, eu trouxe também aqui, por exemplo, né, nós podemos nos lembrar da parábola do filho pródigo. Se você ler a parábola do filho pródigo, você vai perceber um problema muito grande. Não era no filho pródigo, não. Era no filho que ficou dentro da casa do Senhor, do seu pai. Ao final da parábola do filho pródigo, o filho volta e o pai recebe com alegria. O filho se arrependeu do modo dele de viver. Ele percebeu a bondade e o amor do seu pai. Ele voltou para casa, o pai se alegrou, fez uma festa. Aí veio o filho que ficou na casa. Ele se alegrou? Não. Por quê? Porque ele dizia assim, olha a lógica do filho, daquele filho ali. Eu servi ao Senhor todos esses anos na sua casa, e você nunca me deu nada. Aí eis o grande mistério revelado. Aí o pai vai dizer assim, eu não preciso, o que eu tenho é seu. Você não é meu filho?
Ele destruiu a mentalidade da lei, das obras, ali naquela parábola. Meu irmão, se existe doença na sua vida, seja curado agora em nome de Jesus. Não é pela sua obediência não que você vai ser curado, não. Você vai ser curado porque Deus é bom. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Jesus Cristo, teve alguma vez, nos 4 evangelhos, que Jesus Cristo rejeitou alguém que pediu cura? Teve alguma vez? Nomeie alguma vez. Agora deixa eu fazer outra pergunta para você. Essa é ainda mais interessante. Quantas das pessoas que Jesus curou, preste atenção nisso, quantas das pessoas que Jesus beneficiou, vamos colocar assim, né? Fez o bem para aquela pessoa. Quantas dessas pessoas eram seguidores dele que estariam dispostos a morrer por ele? Você acha mesmo que todas as pessoas que Jesus curou, ele curou porque elas mereciam? Você acha que todas as pessoas que Jesus curou, elas se tornaram seguidores fiéis de Jesus Cristo? Quem dera. Quem dera, meu irmão. Você acha que quando Jesus Cristo, ele condena a cidade de Betsaida e Corazim, falando que eles iam descer ao inferno, ele condenou aquilo porque ele queria o mal daquelas igrejas? Daquelas pessoas, daqueles povos? Não, ele vai dizer o que para eles? Se os milagres que aconteceram no meio de vocês tivessem acontecido em Sodoma, ela estaria de pé até hoje. Se tivesse acontecido lá com Nínive, ela estaria de pé até hoje. É isso que ele vai dizer. Os milagres de Deus, as manifestações do poder de Deus, a cura de Deus, não tem a ver com as pessoas merecerem nada. Elas têm a ver com o quê? A apresentação do reino de Deus. A apresentação de um governo de bondade incondicional de Deus. E se a pessoa não quiser se arrepender, se a pessoa ela quiser continuar na vida dela tendo sido beneficiada por Deus, só tem a lamentar. Jesus vai dizer que no último dia, essa cura sua, essa libertação sua, essa bondade de Deus na sua vida será testemunho contra você. Por que eu estou trazendo isso aqui dessa forma? Porque eu quero destruir na mente de vocês a ideia de que vocês merecem, ou as pessoas merecem alguma coisa de vocês. Nós temos que começar a viver de acordo com esse amor de Deus, se a gente quiser experimentar a plena bondade de Deus na nossa vida. Muitas das bênçãos de Deus são retidas, não porque Deus não quer, mas porque nós não temos fé para receber. Fé mesmo, fé. Você pode dizer assim, não Deus, eu com certeza quero ser curado. Mas a sua fé, você não percebeu ainda que a sua fé não é em Deus. Não, porque quando alguém faz o mal para você, você odeia essa pessoa. Como é que você afirma que você não busca seus próprios interesses? Como é que você afirma que assim como o Pai no céu governa o céu, você age na terra? Não, você só quer seu benefício. Como é que você chega numa igreja, por exemplo, e você diz que você quer fazer a obra de Deus, porque você tem um chamado, porque você tem um dom, mas quando a liderança da igreja te dá uma visão que você não concorda, você sai por aí falando maldade e causando divisão dentro da igreja. Como é que você afirma que você pensa como seu pai? Me diga aí. Não, você não pensa não, eu lamento. É egocêntrico. Você não tem a ideia de Deus para a igreja dele. Como é que você afirma que ama a Deus vindo para a igreja no domingo, se a única coisa que você tem interesse é sentar no banco e receber alguma coisa? Sendo que o que está escrito sobre a igreja, lá em 1 Coríntios 12, é que cada parte tem o seu propósito e a sua porção, e cada um foi chamado para edificar um ao outro mutuamente. Você não pensa como Deus, mas quer dizer que tem fé em Deus. Não adianta. Você diz que quer o benefício da prosperidade financeira de Deus. Mas quando o seu pai diz para você, meu filho, eu sou rico, e a minha vontade é que todos sejam enriquecidos pelo que eu tenho. Mas você vem e diz, eu não quero que essa igreja tenha meu dinheiro. Vai que ela usa da maneira errada. Sendo que Jesus colocou um ladrão para cuidar das finanças dele no ministério dele. Você pensa como Deus? Não, você não pensa como Deus.
Temos que nos libertar dessa mentalidade de mérito, em nome de Jesus Cristo. Enquanto não nos libertarmos disso, nós seremos escravos. Não vamos conseguir viver a vontade de Deus. E aqui eu trouxe um outro entendimento, né? Eu trouxe uma outra visão sobre esse assunto, né? Distorções da palavra de Deus que as pessoas fazem, que também as impedem de viver a vontade de Deus. Exemplo, eu já vi muito isso. As pessoas chegam para você e dizem assim: talvez Deus ele não queira me ajudar agora. Por quê? Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Misericórdia. Meu irmão, sofrimento, vamos falar sobre sofrimento? É um ponto que prende muito cristão. Você sabia que a Bíblia ela faz diferença entre o sofrimento de acordo com a vontade de Deus e o sofrimento de acordo com o mundo? Você sabia disso? Não sabia? Vai saber agora. Em nome de Jesus, abra aí 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Vamos ler isso aqui. Depois a gente vai ler a passagem de João. Primeira Pedro 4, 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se, preste atenção nessa frase em nome de Jesus Cristo. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos. O versículo acabou aqui? Não, o versículo continua. Sofrimentos de quem? De Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Outra mentalidade distorcida dentro da igreja de Deus. A Bíblia nunca disse que quando você estiver sofrendo, você tem que se alegrar, não. Ele diz para você se alegrar quando você estiver sofrendo o sofrimento de Cristo. Aí a gente começa a pensar. Você tem uma doença no seu corpo agora. Jesus Cristo sofria por causa de doença, sim ou não? Sim ou não? Respondam. Não. Ele não sofria por causa de doença. Meu irmão, nem os apóstolos ficavam presos a doenças. Não é que eles não pudessem ficar doentes. Eles nunca ficaram presos por causa de doença. Não tem uma passagem na Bíblia que sustente um negócio desse. Nem doença impediu eles de fazer a vontade de Deus. Mas se você quiser dar uma de espertinho e citar para mim Gálatas sobre aquela enfermidade ali, aquilo ali é fraqueza no corpo. Porque muito provavelmente, se você for ler em Atos, a primeira viagem de Paulo, missionário, que foi para a região da Galácia, ele tinha sido apedrejado, até praticamente estar morto. Então não, ele não está falando que ele estava doente ali com virose não, com câncer, ou seja lá o que for não. Fraqueza no corpo. Jesus não sofria por causa de doença. Deixa eu perguntar outra coisa para você. Jesus sofria de ansiedade? Não sofria de ansiedade. Jesus sofria por falta de dinheiro? Não. Jesus podia não ser rico, mas Jesus não sofria por falta de dinheiro. Se faltasse dinheiro, ele tirava da boca do peixe. Jesus sofria pelo quê? Ele sofria por compadecer-se dos que estavam perecendo, se entristecia pelos que estavam perecendo. 2, ele sofria o quê? Ele sofria no corpo dele pela perseguição contra a justiça. E eu vou dizer, esse tipo de sofrimento aqui no Brasil é raro. A gente acha que a gente sofre porque a gente chega num ambiente e fala que a gente é cristão e alguém diz, você é muito besta. Você está achando que isso é sofrimento, meu irmão? Você está muito doido. Você está louco. Se for no país do Oriente Médio e falar que é cristão, se eu tomar um apedrejamento de alguém, for para uma parede de fuzilamento, aí você vai saber o que é sofrer injustamente. Isso não é sofrer injustamente, não. Jesus sofria por compadecer-se dos outros e sofria pela injustiça do mundo. Jesus não sofria segundo a maldição da lei. É isso que você tem que entender. Você pertence ao reino de Deus, sua justiça não é baseada em obra, certo? Ela é baseada em graça, porque você se arrependeu, você pensa como seu pai. Os objetivos do pai são os seus objetivos. Você ama como o pai ama. Então na sua vida não cabe a maldição da lei.
meu querido. O que é a maldição da lei? Deuteronômio 28. É uma lista colossal de todas as desgraças que você imaginar que iam recair sobre aqueles que transgredissem a lei de Moisés. Sabe o que é que está entre aquela lista gigantesca de coisas? Doenças e enfermidades, não somente a que ele descrevia ali pontualmente, ele disse até as que não estão nessa lista. Tudo o que eles fizessem ia dar errado. Eles iam plantar, plantar e plantar e nunca iriam colher. Tudo o que eles fizessem ia dar errado. E o cristão ele tem que se libertar disso. Você tem que entender, meu irmão, que você vai viver as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus são as características do reino de Deus. É isso. Você é embaixador. Não é isso que você fala, que você é embaixador? Então como é que a gente ainda está preso a essa mentalidade ridícula da lei? É sua obrigação viver a cura do reino de Deus. Eu vou falar dessa maneira, bem direta. É sua obrigação você viver a cura do reino de Deus. Se não é mais você que vive, é Jesus Cristo que vive através de você, então se baseie no modelo de Cristo. Quando você entende essas coisas, é fácil você começar a ter fé em Deus. Porque você começa a entender os objetivos de Deus. Você não está mais se importando com o mérito das pessoas. Você vai orar, chama uma pessoa aqui para orar por cura, você não está mais importando com, o que foi que essa pessoa pecou, quem foi que pecou, ele, o pai dela, quem foi, ou porque o mundo é um mundo mau. Não, meu irmão, você vai orar por ela porque você quer que o reino apareça. Você não quer que as pessoas se convertam? Ninguém se converte dizendo assim, não, né, se converta agora, aceite Jesus para você ter uma vida boa. Aceite Jesus para você não sofrer eternamente no inferno. Isso era parte do que Jesus explicava. Só que quando as pessoas vinham ao reino de Deus, o que as pessoas tinham que entender? Não era viver com medo de ir para o inferno, elas tinham que se alegrar conhecendo o reino de Deus. Jesus Cristo, ele falava para as pessoas, sim, né, se arrependam e creiam no reino de Deus. Ele falava sobre o inferno, só que quando ele pregava sobre o reino de Deus, ele manifestava o reino de Deus. Ele literalmente operava o reino de Deus diante dos olhos das pessoas. É por isso que ele ressuscitava os mortos, é por isso que ele curava, e é por isso que você também tem que fazer a mesma coisa. Não adianta você falar de Jesus Cristo para as pessoas se você não manifesta o reino de Deus. Eu não estou dizendo para você que todas as vezes que você orar por alguém, a pessoa vai ser curada instantaneamente. Existem situações onde a cura é operada de maneira maciça nos lugares? Existe, normalmente nos contextos de evangelização. Mas existem casos de pessoas que não liberaram perdão, que estão vivendo imoralidade sexual, todas coisas que a Escritura afirma que vão trazer doença sobre você, vão trazer destruição sobre você. Então sim. Mas a via de regra da sua vida tem que ser a realidade do reino de Deus. Você tem que estar experimentando o céu na terra, para você dizer que você é embaixador do céu na terra. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo calado, né? Amém. Vamos olhar, por exemplo, João 16. Né? Eu falei que ia comentar sobre essa passagem. Muitas pessoas usam de maneira errada. Abram lá, João 16. Olha o contexto do que ele está falando aqui. Em João 16, 33, né, é o versículo que as pessoas normalmente usam, né? Ele diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. A pessoa pega esse termo, aflições, ela diz assim, você é um cristão e você tem um câncer. Pode ser que Deus não queira curar você, mas você tem que ser fiel até a morte. Sabe qual que é o problema? O termo aflição não foi entendido. 1 Pedro faz essa diferença de sofrimento. Mas quando você lê o contexto de João 16, que na verdade está dentro do contexto maior, do último diálogo ali que eles tiveram, não o último porque teve no Monte das Oliveiras, mas o quase último diálogo que Jesus teve ali na última ceia, você vai ver que Jesus Cristo está encorajando os apóstolos. Quando ele fala no capítulo 16 sobre ter aflições no mundo, essas aflições estão sendo descritas ao longo do capítulo. Isso aí é exegese, é você estudar o significado original das passagens.
vendo o contexto delas. Em João 16 ele está falando sobre o quê? Sobre ser perseguido injustamente. Perseguido injustamente. Inclusive ele começa, olha só que interessante. Deixa eu ver aqui qual é a passagem exatamente que ele está falando aqui. Talvez eu não ache aqui agora não. Mas você vai ler aqui nessa última discussão dele com os apóstolos, que vai ter um momento que Jesus vai dizer assim: haverá o tempo em que perseguirão vocês e os matarão pensando que estão servindo a mim. Ele vai falar isso para os discípulos. Adivinha só como se cumpriu isso aí. A primeira vez que isso aí se cumpriu veio aonde? Em Paulo. Quem é que destruía e arrasava os cristãos achando que estava obedecendo a Deus? Paulo. O sofrimento que ele estava falando ali é perseguição pela justiça. Jesus nunca deu a entender em nenhuma dessas passagens aqui do capítulo 16 que as pessoas teriam doenças. Ele não disse isso para os apóstolos. Perseguição. Perseguição. O sofrimento e a aflição que os cristãos têm de passar no mundo são pela perseguição. E esse sofrimento, meu irmão, ele não é para compensar nada. Não é para compensar nada. Não se engane. O fato de eu estar dizendo aqui para você que você vai passar por aflições no mundo, de perseguição, e você agora não tem ninguém tacando uma pedra em você, não quer dizer que você foi reprovado, não. Esse sofrimento que ele está falando aqui é por você ser rejeitado pelo mundo, porque você claramente não faz parte dele. Você não está tentando comprar nada de Deus. Então, a autopenitência não faz sentido. Você não foi chamado para sofrer, você vai sofrer. Você foi chamado para viver o céu na terra. Por isso que Paulo sempre diz: foque-se nas coisas do alto, esteja sempre pensando nas coisas do alto. Jesus Cristo, quando ia operar a ressurreição, ele foi ressuscitar Lázaro, o que foi que ele fez? Ele olhou para o alto. Ele ia multiplicar os pães, o que ele fez? Olhou para o alto uma vez, na outra ele foi para o monte. Todas as vezes ele estava direcionando as coisas para as coisas do alto. Em nome de Jesus, nessa noite, se liberte disso. Viva o melhor de Deus na sua vida, porque esse melhor de Deus aí, meu irmão, é o reino dele. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, a Bíblia vai falar sobre 5 etapas da vida cristã na terra, 5 etapas da construção de um discípulo, certo? A primeira etapa é o quê? Iluminação. A segunda etapa é o quê? Provar o dom celestial. A terceira etapa é o quê? Tornar-se participante do Espírito Santo, nascer de novo, ser selado. A quarta etapa é o quê? Receber a boa palavra de Deus, ou seja, ser instruído na justiça, que era o que o escritor de Hebreus estava repreendendo na igreja dos Hebreus. Por precisarem voltar para os princípios elementares. Já deviam ser mestres. E depois ele vai dizer o quê? E os poderes da era que há de vir. Todos esses benefícios, o melhor de Deus na sua vida, as coisas que você tem em Cristo, dizem respeito a testificar da era que há de vir. É isso, é simples. Deus não está irado, meu irmão. Deus está de bom humor. Deus ama você. Ele ama. E não depende do que você faz, não. Se você quer lidar com esse amor, com desprezo, e viver a vida do jeito que você quiser, andando na carne, o problema é seu. Você vai descer para o inferno e vai ser porque você quis. Mas pode ter certeza, olha, Deus não escolheu alguns para a eternidade com Ele e outros Ele predestinou para o inferno, certo? Essa mentalidade aí é ridícula, isso é um insulto ao caráter de Deus. Deus é amor, tudo que Ele faz é por amor. A santidade de Deus depende do amor dEle. A justiça de Deus depende do amor dEle. A condenação ao inferno depende do amor dEle. Sabia disso? Deus ama você. Então, é com essa convicção na palavra de Deus que eu pergunto a você hoje. Porque isso aqui é o culto do Espírito. A gente quer ver o Espírito se manifestar. Há alguma coisa que você quer receber de Deus hoje? Você quer ser curado? Se sim, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você.
Você quer ser curado? O reino quer se manifestar. O reino quer ser apresentado. E isso aqui não é só com teoria. Se eu sustento que Jesus Cristo realmente está falando isso para a gente na palavra, que ele testifique com o poder dele. Há alguém que quer ser curado essa noite? Há alguém que quer libertação de alguma coisa essa noite? Você quer oração por alguma coisa? Ninguém? Amém, então. Então se levantem todos, vamos orar para finalizar. O pessoal do louvor pode subir. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua bondade. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos ama, porque tudo aquilo que o Senhor faz sempre é por amor. Obrigado pelo teu reino, reino de graça, reino de vida, que o Senhor manifestou a nós pelo teu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Rei. Obrigado, Jesus, por ser aquele que governa todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo teu reino vindouro. Vem, Senhor Jesus, e manifesta o teu governo nessa terra. Faz as pessoas conhecerem o teu reino, Senhor. Traz a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje. Obrigado pelos que estão assistindo. Mostra a eles, Senhor, o teu amor. Faz-os entender, Pai, a tua bondade, os seus planos de bem. Faz-os entender a cura que o Senhor deseja manifestar, a prosperidade que o Senhor deseja manifestar, o livramento, a libertação que o Senhor deseja manifestar. Em nome de Jesus, ministra isso, Espírito Santo, em nossos corações. Nos faz sermos representantes do teu reino, com toda a autoridade, com todo o poder. Nos faz ter comunhão com o Senhor, sermos cheios do Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração para hoje, Pai. Amém. Amém. Você foi abençoado com essa palavra? Gostaria de convidar a